Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 14. Evangelho de São João, no capítulo 14. Cadê meus óculos? E os óculos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 8. Versículo 8. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e não me tem visto conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo da minha própria autoridade, mas do Pai, que habita em mim, realiza essas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede, ao menos, que causa das mesmas e das minhas obras. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. Até aqui. Deus seja louvado. Senhor, meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a tua santa palavra com a ajuda do teu Santo Espírito, para que haja comunhão de Espírito com o Senhor. Perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, e me usa como instrumento nesse santo local. Precisamos e carecemos dessa oportunidade única de ouvir o Senhor. Por isso, fala conosco. Deus seja louvado. Pode se assentar. Glória a Deus. Palavra da verdade. Veja bem, até hoje, essa pergunta, ela é feita de uma forma, às vezes, até diferente, né? As pessoas encaram, eu vejo, até esses dias nós tivemos na reunião, uma pessoa fez essa pergunta, aliás, falei para fazer uma pergunta para uma outra pessoa também, né? As pessoas fazem essa pergunta de uma forma diferente. Ah, eu quero ter um encontro com Deus, ou pergunta, você já teve encontro com Deus? Então, existem várias maneiras de fazer essa pergunta, né, sobre Deus. E o que é importante, interessante nessa palavra para nós hoje? Quando os discípulos, né, Felipe era um discípulo dele, os apóstolos perguntaram para ele, por que fizeram essa pergunta? Olha, mostra-nos o Pai, né? Perguntando para ele, Jesus, mostra-nos o Pai. Porque até então, eles não tinham entendido quem era ele. Porque eles falaram, nós sabemos que ele é filho de Deus, sabemos um monte de coisa, mas eles não entenderam a mensagem que Cristo passou na terra. Então, por isso que eles perguntaram, mostra-nos o Pai. Aí ele falou assim, poxa, está me vendo aqui, né? Será que você não sabe que o que eu falo não é de mim, é do Pai? Quando você olha para mim, você vê o Pai, porque eu e o Pai somos um, como vós e eu também somos um. Então, nós todos somos um. Então, qual que é o fundamento para a gente iniciar um diálogo? Qual que é a nossa grande dificuldade? Encontrar Deus. Aí volta para vocês entenderem o que eu falei sobre os animais. Sobre o elefante, sobre o leão, sobre o homem. Aonde o homem encontra Deus?
Por que que o homem está perecendo tanto hoje? Porque o homem está buscando Deus no outro homem. Então ele não busca Deus como Deus. Ele busca Deus na aparência, ele busca Deus numa placa de igreja, ele busca Deus num cara famoso que está na mídia, naquela pessoa que está aí, um expoente da época. Eu busco Deus ali. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem: eu faço parte do grupo do fulano de tal. Isso me arrepia. Eu sou do pastor da Silva Sé. Peraí, você não é de Cristo? Onde está Cristo nessa história? Onde está Deus nessa história? Então, as pessoas hoje se baseiam no homem. Elas não se baseiam em Deus, na verdade. As pessoas hoje vão para alguns ministérios, alguns lugares, elas não vão buscar o conforto de Deus, elas vão buscar os bens materiais. Como se Deus fosse uma casa lotérica, como se Deus fosse um banco, como se Deus fosse uma agiota. E não é nada disso. As coisas de Deus são sagradas. As coisas de Deus são uma bênção. Observa bem, todas essas fortunas que a gente ouve falar, essas pessoas que têm um padrão de vida mais elevado, independente, porque rouba, porque faz, eu não entro nesse mérito aí, eu não quero entrar nesse mérito se é legal ou não, não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito seguinte: Deus unge as pessoas para que elas possam produzir. Então Deus coloca na mente da gente aquilo que nós vamos produzir. E o resultado da obediência é o sucesso. Todo o resultado, toda obediência à palavra de Deus é a vitória. Observa na palavra de Deus, quando Moisés recebeu na sarça, viu o fogo na sarça, não se queimava, o que é isso? Aí Deus conversou com ele, falou para ele qual que era a tarefa dele. Por que que ele teve sucesso? Por que que ele tirou o povo da mão de Faraó? Por que que ele tirou? Lógico que foi Deus, que é evidente, mas ele foi um instrumento. Por que que ele foi usado como instrumento? Por quê? Porque lá naquele momento, na hora da sarça, Deus, ele obedeceu. Ele não titubeou. Ele não checou. Lógico que ele teve um diálogo com Deus para falar das fraquezas, das dificuldades que ele poderia encontrar. Ele expôs para Deus: segundo a grande mídia fala que ele era gago. Não vamos nessa onda. Vamos supor que ele falasse: eu sou gago, eu tenho dificuldade de falar, tenho uma língua pesada, enfim, como ele falou. Então, ele mostrou as dificuldades que ele tinha. Mas todas as dificuldades que ele tinha, Deus já conhecia. Deus, quando elegeu você para vir para ele, para trabalhar, não é para ficar sentado, para trabalhar, ele sabe quem é você. Ele sabe como você foi programado. Quando ele colocou o elefante na terra, ele programou o elefante para comer aquilo que ele come e fazer daquela maneira, como o leão. O leão vai ser um caçador, vai ser assim, assim, assado. Cada um tem um sistema que Deus elaborou para ele, um projeto de vida. O elefante tem um projeto de vida. O leão tem um projeto de vida. O homem tem um projeto de vida. E o inimigo sabe disso. O que o inimigo tenta fazer? Tirar você do projeto de vida de Deus. Então, quando ele pega e tira, se ele me tira do projeto de vida, ou tira você do projeto de vida, nós estamos fadados ao insucesso. A nossa vida fica penosa, nós vamos encontrar dificuldade. Quando eu saio da presença do Senhor, então aquilo que está dentro de mim, Deus me chamou para fazer a obra dele. Então ele me encheu, o Espírito Santo está me enchendo. Quando eu me nego, não quero, por algum motivo eu não quis fazer. Aquilo que está dentro de mim sai. Eu tirei, eu não quero. Tirou, mas aquele buraco está ali. O inimigo vê que aquele buraco está vazio, ele quer preencher. Aí ele vem com as armadilhas dele de imediato. Então ele quer falar para você que você
vai fazer aquilo que não é programado para você. Ou seja, chegar para o elefante e falar, ó lá, ó, faz igual o leão que você vai comer. Se o elefante for fazer o que o leão faz, ele não vai ter sucesso. Porque ele não tem, como eu já falei, a velocidade, enfim. Assim é você. Você foi programado para desenvolver um trabalho específico para Deus, que Deus está te ungindo para aquilo. Quando você sai daquela situação e deixa vazio aquele local, entra algo ali que não vai encaixar. Tipo assim, eu tenho meu carro quebrou uma peça e eu comprei uma peça paralela. Só que essa peça foi muito mal feita. Ela não vai entrar naquele local, porque ela não cabe. Ela tem um tamanho diferenciado do que a original. Eu vou ter problema. Assim é essa peça que está aqui dentro. Ela foi elaborada, preparada para Deus entrar ali. Quando Deus saiu, quando você tirou, não é que Deus saiu, você tirou o Espírito Santo dentro de você. O que vai entrar ali dentro? Algo que o inimigo preparou. Só que o que ele preparou não é original. Aí aquela peça que ele preparou, aquela situação, não é aquela que Deus preparou para você. Aí o que acontece na tua vida e na minha vida quando acontece isso? Eu começo a bater cabeça. Não dá certo, eu tento, não dá certo, eu tento, não dá certo, eu quero fazer as coisas não acontecem. Então, o que acontece comigo? Aquele buraco ali, que está preparado para o Senhor, ele começa a lacear, de tanta pressão que existe daquilo que não está dando certo. Então ele tem que forçar a entrada, tem que bater martelo, esmirilhar em volta. O inimigo tenta fazer de tudo para colocar aquela peça e encaixar ali. E a peça não vai encaixar. Então, quando aquela peça que o inimigo tentou várias vezes e não conseguiu encaixar, o inimigo cansou, falou, não tem como o que fazer para colocar. Aí fica aquele buraco vazio. Esse buraco vazio, que nós denominamos depressão, angústia. Por quê? Existe um buraco, existe uma falta dentro de você. Aquela falta não foi preenchida por Deus, que você tirou, e pelo inimigo, que não, a peça que ele colocou não cabe. E ele não conseguiu encaixar aquela peça. Aí aquele buraco, aquele local, aquele está vazado, está vazio, está ali. E esse vazio, você vai sentir falta. Porque nós fomos completo. Deus completou o homem. Ele acabou de fazer o homem completo. E soprou o fôlego de vida nele. Então o homem não precisava de nada. O homem era completo. Não precisava de acréscimo de nada. O homem que acresceu alguma coisa que é onde entrou o pecado. Mas o homem não tinha necessidade de nada. E é assim você, quando você é separado do mundo e você vem para cá. Você está no mundo, você está com aquele buraco aberto, aqueles negócios. Deus vem e fala assim, vem para cá. Aí você vai, ele vem colocar uma peça original em você. Quem que é essa peça original? Chama Cristo Jesus. Aí Cristo vem e coloca essa peça. Só que você está tão acostumado com o vazio ou com a peça que está com defeito que você estranha aquilo que é original. Aí você começa a murmurar ou reclamar. Isso aconteceu com aqueles homens que foram libertos da mão de Faraó. Então, quando eles viram que existia uma verdade, eles não estavam acostumados com a verdade. A verdade, para eles, passou a ser um estorvo. Por quê? Eles estavam acostumados com o engano, com a mentira. E a verdade atrapalhou a vida deles. Foi aonde eles não tiveram sucesso. Os filhos que nasceram ali no deserto, sim, herdaram a vida eterna, a terra prometida. Os filhos, sim. Por quê? Porque os filhos nasceram já preparados para aquela situação. Eles não tinham aquele buraco aberto. Porque quando eles nasceram, Deus já preparou eles para entrarem. Por isso que somente 2 daquela geração, que era Caleb e Josué, que entraram. Né? Então, o que aconteceu? Isso acontece até no dia de hoje. Quando você tem algum tipo de insucesso, alguma coisa, é porque ou está o buraco vazio, ou você não deixou Cristo colocar aquilo que é original. Qual que é a peça original que nós precisamos encaixar na nossa vida? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade na vida de um homem. Ela preenche todo tipo de falta que existe em nós. Se existe alguma falta na tua vida espiritual, material, seja lá o que for que está faltando, no teu trabalho, na tua comunhão com a família, na tua comunhão com a esposa ou com o marido, com os filhos, ou enfim,
Qualquer coisa que estiver com alguma deficiência, é porque Cristo não está ali. Você não está permitindo que Cristo entre ali. Porque quando Cristo faz morada e entra, ele resolve tudo. Ele aplana tudo. A peça original entra, o carro vai andar perfeito. Aquilo acabou o problema. Se existir uma dificuldade, a peça original vai acabar com o problema. Assim somos nós. Nós temos a peça original que foi tirada de nós lá no paraíso, foi colocada uma peça que não é original, uma falsificada, e nós viemos tentando sobreviver com essa peça defeituosa. A peça é tão fraca, tão ruim, que cada tempo ela tem que ser trocada. Ela não tem uma durabilidade. Ou seja, você pode observar quando a pessoa está no mundo, ele começa a tomar um copo já não satisfaz. Aí tem que tomar uma garrafa não satisfaz. Tem que ser 2, 3, 5, 10, até ele se tornar um alcoólatra, até ele morrer. Por quê? A peça, ela não tem durabilidade. Então, acabou, tem que pôr outra no lugar, outra, assim, vai substituindo até te levar para a morte. Então, agora, Cristo, não. Cristo chamou a mim e chamou a você. Ele colocou a peça original. O que é a peça original? É a paz do Senhor que excede todo entendimento. Aí você tem a paz do Senhor. Oh, glória a Deus, Deus é na minha vida, eu tenho a paz. Aquela vida estranha que eu tinha lá atrás, eu não imaginava que o Senhor ia me dar essa vida. Então, essa peça que Cristo vai dar para nós é a peça que vai preencher todos os seus equívocos, seus erros. Mas o que acontece que a maioria das pessoas, elas não permitem, mesmo aceitando o Senhor Jesus, mesmo fazendo a confissão de fé, mesmo passando pelas águas do batismo, existe uma grande dificuldade para as pessoas fazerem o quê? Permitir que a peça seja trocada. Então Deus quer fazer o quê? Eu quero trocar a peça ruim, que não é original, pela peça original, que sou eu. Então eu quero tirar o inimigo, o enganador, o diabo, o satanás, o bicho que for, eu quero tirar essa peça que está dentro da gente e colocar a minha peça, eu, dentro de você. Por isso que você tem o simbolismo da confissão pública, morrer e nascer de novo, que é o simbolismo do batismo, que é a confissão pública. Então eu morri e nasci de novo. Quando eu venho, nasci de novo, eu já me levanto com o Espírito Santo na minha vida. Quando o Espírito Santo entra na minha vida, o que ele quer fazer? Ele quer mudar o meu e o teu cativeiro. Ele quer transformar a nossa vida. Ele não quer que você continue perecendo do jeito que você está. Às vezes você está perecendo faz tanto tempo na tua vida, em altos e baixos, tua vida não dá certo, é tudo com dificuldade. Por que acontece isso? Porque você não permitiu que essa peça fosse trocada. Você está ainda acompanhando, você está com aquela peça, por quê? Porque o carro está funcionando. Às vezes o cara está com aquela peça ali meia boca, ele sabe que aquela peça não pode abusar, não pode dar excesso de velocidade, tem que parar, não pode durar muito, ele andou um pouquinho, tem que parar para esfriar aquela peça, tudo, mas ele continua. Por quê? Porque não parou. Assim é o mundo, assim as pessoas estão dentro do Senhor. Elas vêm para o mundo, não permite que Deus entre dentro delas, então elas continuam carregando o mundo dentro delas, mesmo dentro da casa de Deus. O que acontece com essas pessoas? É uma vida infeliz, é uma vida de tristeza. A pessoa não é realizada perfeitamente, porque quando você permite que Deus faça morada através do Filho, que é Jesus, na tua vida, na minha vida, a realização é ótima. Aquilo te preenche. Você não vive angustiado, você não vive tenebroso, você não vive com dificuldade, entre aspas, com dúvidas. Você vive a plenitude de Deus. Aí que está o segredo quando você está dentro da casa do Pai, mas não permitiu que o Pai mude a tua vida. Então, existem muitas pessoas hoje que levam o título de cristão, evangélico, gospel, sei lá o nome, cada um dá o nome que quiser, mas na realidade ele não conhece a Deus. Esses homens estavam nessa situação.
Quando Felipe chegou para Jesus e falou assim, olha, Jesus estava curando, ressuscitando, tudo que você puder ver de um Deus, eles viram. Eles viram maravilhas, imagina esse povo vendo Deus agir através do filho dele. Você imagina se um de nós tivesse a oportunidade de acompanhar Jesus durante 2 dias. Você imagina você isso? Olha só o que ia acontecer na tua vida, a maravilha que ia ser. 2 dias você vê ele andando, curando, sarando, falando, conversando, mostrando. Você pensa nisso. E eles tiveram esse prazer, ficaram 3 anos com o Senhor. Mas de repente, tudo isso que eu te falei, eles não tinham deixado entrar o Senhor dentro deles. O Senhor, eles estavam bloqueando o Senhor. Então, eles queriam matar a curiosidade. Eles não estavam entendendo que o Deus estava ali, através do Filho. Deus está fazendo a obra através do Filho. Deus está aqui hoje. Ele faz a obra através do Espírito Santo. Deus, por isso que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Porque ele está sempre presente no nosso lado, mas através do Filho. O Filho está presente através do Espírito Santo. Os 3 estão presentes na nossa vida. Mas nós não entendemos isso. Nós queremos ter um encontro com Deus. Nós ficamos buscando um encontro com Deus, sendo que o encontro com Deus está na tua frente. Aonde está escrito isso? No próprio livro do Evangelho de São João, no capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, está entre nós. Ou seja, o Verbo se fez carne e osso, Jesus. A palavra haja, e houve, que estava lá, ele habitou entre nós através da imagem do Senhor Jesus Cristo no nosso meio. E habita no nosso meio. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos da boca para fora. Interiormente, nós temos dificuldade de acreditar. Nós temos, por quê? Quando você, até uma reunião que nós tivemos esse tempo atrás, eu coloquei essa pauta. Quando eu entendo, mas não entendo. Eu entendo, mas não compreendo. Eu entendo. Mas veja bem, quando eu preciso de ter algo para materializar minha fé, não é fé. Ela deixa de ser fé. A fé é um firme fundamento das coisas que você não vê. Você espera, mas você não vê. Se eu tenho que materializar em qualquer objeto, em qualquer coisa, você vai me falar que a sombra de fulano curava, o lenço de pau da Pepe, tudo. Eu não entro nesse mérito. É uma outra situação, é uma outra explicação que eu não vou entrar agora, senão vai tomar muito tempo. Mas veja bem, quando há necessidade, porque quando Paulo fez aquilo que ele fez para os incrédulos. Ele não estava falando para o crédulo. Você é um crédulo, você não é um incrédulo. Eu preciso trazer um objeto aqui. Eu não preciso levar um objeto para você crer em Deus, em Jesus. Crer que Jesus está aqui. Eu não preciso. Quando eu trago essa existência, o Senhor opera pela misericórdia. Ele vai operar, mas é pela misericórdia. E eu não quero a misericórdia. Eu quero a presença dele como amigo, como irmão. Eu quero a presença dele na minha vida. A misericórdia é para esse pessoal aí fora que não compreende ele, que não entende ele. É pelo amor que ele tem pela humanidade, ele cura pela misericórdia. Mas nós somos a nação, povo, sacerdócio. Nós somos sacerdócio real. Nós fazemos parte do reino de Deus. Deus habita na nossa vida. É uma coisa que eu, desde quando eu nasci, mesmo não conhecendo hoje como eu conheço Deus, eu já nasci com isso dentro de mim. Esse lugar é meu, isso é para mim. Eu não importo quantas pessoas tem concorrendo comigo. Eu já entrei numa empresa que tinha 180 pessoas e eu me tornei gerente comercial dessa empresa, porque eu não olhei para a esquerda, para a direita, eu falei, aqui é meu lugar, eu vou comandar aqui, acabou. Eu não estou preocupado quantos concorrentes eu tenho.
Eu estou preocupado, sim, de agradar o meu Deus. O Deus que eu sirvo. Agora, se eu não consigo ter essa ideia, essa visão, eu vou fazer igual o Felipe. Mostra-me o Pai. Onde Deus? Se Deus existe, Deus, por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu abandono o Senhor. Eu vou embora daqui, eu vou fazer acontecer. Por que acontece isso? Quando acontece isso, é porque você está agindo igual o Felipe. Felipe olhou, pô, eu estou aqui, cara. Jesus falou, aqui, ó. Pô, você está comigo, andando, vendo as obras que eu fiz. E você ainda pergunta para ver o Pai, você acha que eu, como ser humano, eu, homem, Ranieri, homem, posso estender a mão sobre uma pessoa aqui, curar ela, como já aconteceu? Posso estender a mão sobre fazer uma oração com a pessoa, como já aconteceu isso na minha presença, e a pessoa ressuscitar? Lógico que eu não posso fazer isso. Tudo aquilo, todas as obras que eu participei, nenhuma delas eu posso fazer nada. Em todas elas, foi o Espírito Santo que habita em mim que fez essa obra. Aí, peraí, se o Espírito habita em mim, eu estou vendo, eu fiz uma oração, a pessoa caiu morta, aí nós fizemos uma oração, essa pessoa se levantou. Levantou porque o pastor Ranieri, não, levantou porque o Espírito Santo fez a obra que habita em mim. Peraí, se é o Espírito Santo que habita em mim, eu não tenho condição de virar e falar assim, ô Deus, eu queria te ver, eu estou vendo ele, está pensando, eu estou vendo ele agir, mas a fé é isso, eu não estou vendo igual estou vendo vocês, não, mas eu estou vendo Deus, eu enxergo Deus. Esse ar que eu estou respirando, eu estou enxergando Deus, Ele que está proporcionando isso para mim. A leitura, a condição, a saniedade que eu tenho, é Deus que está. Eu estou vendo Deus na minha saniedade. Eu estou vendo Deus na leitura que eu faço. Quando eu leio e Deus me dá um entendimento, eu estou vendo Deus na minha vida. Eu não preciso perguntar, cadê Deus? Onde Ele está? Pô, mas eu estou vendo Deus. Eu vejo Deus todos os momentos da minha vida. Deus é o tudo em tudo. Eu não preciso estar procurando se Deus existe, se Deus é isso, se Deus é aquilo. Isso é o incrédulo que faz isso. De eu precisar de fazer, pegar um negócio e levar para ele, para colocar lá. Tá, isso funciona? Funciona. Mas funciona para o incrédulo. O crédulo não precisa disso. O crédulo é você fazer oração e ele ser restaurado. O crédulo é entender que Deus opera milagre e maravilha. Mas como que eu vou fazer isso? Crendo na palavra de Deus. Mas como que eu creio na palavra de Deus se eu tenho uma grande dificuldade de assimilar quem é Deus? As pessoas hoje, elas trazem a existência à mente delas. Então, quando alguém vai explicar Deus, ou vai explicar alguma situação divina, qualquer coisa, as pessoas tentam explicar segundo a visão delas. Nós não vamos conseguir explicar para as pessoas com as nossas palavras. Eu não vou conseguir explicar, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Bom, o cara que fala isso para mim é ridículo, né? E quando ele fala para mim que não acredita em Deus, ele já é... O cara que fala que é ateu, para mim, ele tem uma fé absurda. Eu já falei isso com um cara. Ele falou, eu sou ateu. Eu falei, cara, eu queria ter tua fé. Ô, louco, pastor! Como é que você fala esse negócio para mim? Ele falou, eu queria ter tua fé, cara. Ô, pastor, o ateu aqui sou eu. Eu que sou um maluco. Eu que bebo uísque. Eu que fumo charuto. Eu falei, e daí? Mas eu queria ter essa fé. E me explica esse negócio aí para mim entender. Eu falei, cara, você vive num mundo que Deus criou. Você não tem explicação para o ar que você respira, não tem explicação para nada. Nada. A ciência tenta falar alguma coisa, mas não consegue explicar o fundamento da existência humana. É tão ridículo você crer que o nada criou alguma coisa. Pega a tua carteira aí, tira todo o dinheiro e põe no teu bolso. Põe a carteira aqui em cima. Não pus. Tira, põe no teu bolso. Eu não quero saber quanto você tem.
né? Não estou falando de cartão, estou falando de dinheiro. Então eu vou multiplicar o que tem aqui dentro por 100. Aí ele riu e falou assim, como é que você vai multiplicar se não tem nada? Eu falei, então, como é que o nada criou alguma coisa? Você acabou de responder. Não, como é que um zero cria alguma coisa? Como é que o nada vai criar alguma coisa? É uma coisa tão, né? Eu falei, cara, você é um homem formado, como é que você fala uma besteira dessa? Então eu queria ter uma fé dessa, de estar dentro da existência e achar que aquilo não existe, bater o pé que aquilo não existe. Isso é fé pra caramba, cara. Você tem uma fé absurda. Você é um cara que a hora que Deus operar na tua vida, você vira o melhor crente que eu conheço na Terra. E é assim que funciona com os ateus. Quando um ateu se converte, vira uma fé absurda. Ninguém consegue derrubar ele. Porque eles têm fé para falar um negócio desse. Assim somos nós. Quando você questiona Deus em alguma situação, Deus olha e fala assim, mas eu não estou entendendo. Meu filho esteve na terra, meu filho andou na terra, meu filho curou, sarou, ressuscitou, fez tudo, deixou uma palavra maravilhosa. Quando você recita uma palavra, recita um salmo, quando você recita alguma coisa, as coisas acontecem na tua vida e eles não acreditam em mim. Onde eu estou? Que povo que é esse? Qual que é a tua dificuldade? Você está confiando em homens, por isso que você não está saindo do buraco. Por isso que você fica aí mendigando pão. Por isso que tem atropelo na vida, porque nós estamos confiando em homens. Nós temos, lógico que Deus vai ungir um homem ou alguém para ajudar a gente. Não estou falando disso, lógico que ele faz isso. Mas nós temos que confiar que Deus vai fazer operar esse milagre na nossa vida. O milagre acontece a todo momento. Com todas as pessoas, com um monte de coisa no mundo. Muitos milagres acontecem. Quantos livramentos hoje você e eu, nós já tivemos? Sem saber. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que a gente conhece, parente nosso, pessoas conhecidas, que você vê na rua, livramento, você fala, pô, o que é isso? Coisas absurdas. É Deus operando. E Deus é tão fantástico. Ele quer mudar, transformar a vida das pessoas. Mas as pessoas estão entrando no jogo do inimigo. O inimigo, ele é conhecido como um enganador. Então ele quer mostrar que o sistema dele é que funciona. Nós estamos vendo aí na política mundial. Não estou falando do Brasil só. Estou falando da política do mundo. O mundo está em parafuso. Por que o mundo está em parafuso? Por que a economia mundial está aí, né, sobe, desce, todo mundo entrando em parafuso. Porque eles estão confiando nas mãos deles, nos pensamentos deles. Mas não é assim que funciona. Deus tem tudo programado. Deus escreveu no livro dele como é que vai ser o começo, o meio e o fim. Ele não deixou ninguém, como é que vai ser, nossa, da agora e amanhã, como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser o futuro da igreja, como é que vai ser o futuro do cristão. Está escrito na palavra de Deus. Quando eu vejo o pessoal pregando aí, falando aí, os profetas da vida, a coisa vai ficar feia. Eu olho com dó dessas pessoas, muita dó. Por quê? Tudo está escrito na palavra de Deus. É só seguir o que está escrito. Eles ficam pondo medo no povo. Talvez as pessoas que estão conversando são pessoas que são incrédulos. Estão dentro da igreja, mas são incrédulos. Aí eu entendo. Mas se for um crédulo, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que ele vai guardar o povo dele. Ele vai guardar o povo dele da tribulação, de tudo, ele vai guardar o povo dele. Isso é uma promessa de Deus. Então por que está esse medo? Olha, o trem vai ficar... Tá, pode ficar? Pode. Eu duvido? Lógico que não. Por caminhar das coisas. Mas Deus está falando que vai guardar o povo dele. Por que o povo dele está com medo? Eu não quero saber, eu quero saber que eu sirvo a Deus. Eu não sirvo ao homem. Aqui na palavra de Deus, ele diz aqui para nós que o que pedires em oração, eu vou conceder. Aí eu te falo. Imagina a cena. Vamos numa cena legal. O leão morrendo de fome e agradecendo a Deus pela comida. Senhor, eu preciso comer. Imagina o leão fazendo essa oração. Senhor,
Eu já andei pra caramba aqui, já andei, ó, mais de 10 quilômetros, não pintou uma gazelinha, não pintou nada. O que está acontecendo, Deus? Aí Deus vai lá e prepara para ele. Sempre tem uma caça, sempre tem uma vítima à disposição do leão. Porque Deus programou dessa forma. Ah, mas espera aí, nós somos gente, é diferente do bicho. Então vou te provar com um homem. Teve um homem, pai da fé. Deus pediu o filho dele. Sobe lá, a Moriá, eu quero teu filho como holocausto. Ele obedeceu. Chegou lá, pôs o filho dele lá, montou o altar. Olha que ele levantou o cutelo para matar o filho dele, e o anjo gritou, para parar. Disse, não. Ué, mas como é que eu vou fazer o holocausto? Ele falou, olha lá, ó, Deus proveu. Sabe por que Deus trouxe à existência essa palavra aqui agora? Porque Deus vai prover. Deus vai prover. Do mesmo jeito que ele proveu para Abraão, o bichinho lá que ele estava lá, ele precisava fazer o holocausto, quando ele falou assim, mas e agora o que eu faço? Como é que eu faço? Você mandou não matar meu filho, mas eu não posso ficar sem fazer uma oferta ao Senhor. Isso era uma ofensa para ele. Ele falou, e Deus sabia disso. Ele falou, não, você está certo aí. Eu nem quero que você faça isso. Olha para lá. Olha lá, está amarradinho. Deus já preparou para você. Você acha que aquele bicho estivesse lá amarrado, a hora que ele subir, ele ia ver. O bicho ia gritar, ele ia ver. Então, Deus proveu para ele. E assim ele vai prover para nós. Assim ele vai prover. Mas ele vai prover para aquele que tem fé. Abraão teve a fé. Abraão foi lá, pegou o cutelo, ia sacrificar o filho dele. Era algo muito importante para ele. Às vezes, Deus quer que você, não é, veja bem, às vezes é inexplicável o que Deus vai fazer. Às vezes aquilo que para muitas pessoas é sacrifício, mas para Deus não. Deus quer olhar, ver aonde você está honrando Ele. Abraão honrou Deus. Peraí, o que o senhor quer? Sou filho. Deus é maior na minha vida. Ele subiu lá e levou o filho dele. Lógico que Deus não ia matar o filho dele. Jamais Deus ia fazer isso. Mas Deus olhou e falou assim, esse homem é de fé. Proveu para ele. Foi o homem mais rico do Oriente lá. Deus proveu tudo para ele. Olha, não vou nem falar tanta coisa que Abraão fez aí. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Deus está preparando tudo para a gente. Mas Ele quer fé. Ele não quer que você confie no homem. Ouça o homem. Você tem que ouvir Deus. Não ouvir homens. Homens não entendem. Homens vão colocar para vocês dificuldade. Homens vão colocar rituais. Essas filosofias que existem por aí, outras religiões, para você ter acesso a Deus, eles colocam um monte de ritual, um monte de coisa que você tem que fazer, um monte de tarefa, um monte de entrega, um monte de renúncia, um monte de coisa, que não precisa nada disso. Nós não precisamos disso, porque o nosso Deus é vivo, Ele não é morto. Ele quer que você simplesmente o ame em espírito e em verdade. E entenda que você está vendo Ele, eu estou vendo Deus. É olhar para a tua vida e falar assim, eu, Pai, um jegue ambulante, olha tanta coisa que o Senhor fez na minha vida. Ô, glória! Mas você não faz essa reflexão. Ô, Senhor, olha de onde o Senhor me tirou. O Senhor me colocou no altar do Senhor. Pô, a maior honra do mundo é você estar no altar de Deus. As pessoas que sobem aqui em cima para falar, fazer qualquer coisa, por isso que eu quero que eles cantem aqui em cima. É a maior honra do mundo, gente. É um privilégio. É privilégio. Você está no trono do Senhor aqui na terra. É o Espírito do Senhor habitando, falando no teu coração. Você tem que lutar para ter esse privilégio de falar, manifestar. O povo de Israel, isso tem alguns aqui que sabem, quem é mais antigo que esteve comigo aqui, lá de trás, não é novidade, sabe?
que eu ensinei isso lá atrás, você não vai ver um povo de Israel chegar para falar com Deus de mão vazia. Pode vir com a moeda, nunca chegue de mão vazia na presença do Senhor. Jamais. Jamais. Tem um simbolismo isso absurdo. Absurdo. Isso. Jamais. Nós temos que reverenciar o Deus que nós servimos. O Deus tem que ser a maior autoridade na terra. Você vê essas outras filosofias, como eles reverenciam as coisas que não dão fundamento para eles, nada. Não tem plano de salvação, não tem nada, não dá nada, só tira. E eles reverenciam de uma forma absurda. O nosso Deus eles querem impedir da gente reverenciar. Eles não querem que a gente reverencie o nosso Deus. Então nós temos que estar atentos sobre essas coisas. O que Deus quer com nós. Hoje, agora, eu vou ungir. Um de cada vez. Mas, eu vou descer aqui embaixo. Estou falando para ser devagar. Para acompanhar. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, hein? Não se preocupa com o tempo. Deus está cuidando dos papagaios, do cachorrinho, do gatinho, está tudo com comida. Não se preocupa com nada, não. Os bichinhos estão tudo comendo lá. Tudo alimentado. Vai chegar, está tudo roncando. As patinhas para cima. Ó. Eu tenho todo o tempo da terra. Se eu ficar aqui até 5 horas da manhã, tanto faz. Problema. Quem vier aqui, do local que você está até chegar aqui para ser ungido, não é 50, Aqui a palavra garante, o que pedir, eu vou conceder. Peça algo para o Senhor e venha aqui. Eu não quero saber, não preciso, espera aí, só um minuto. Não quero saber, não me fala, não quero saber, não esquece. Porque quando você pensou, já sei o que é, então não precisa falar para mim. Então deixa para lá. Não precisa falar que eu não perca seu tempo falando. Então, levanta, pensa, está em dúvida, fica aí em paz. Até, é isso. Conversa com Deus para não... peraí, é isso aqui que eu quero. Senhor, é isso, então agora eu vou lá. Aí quem já tiver com essa situação, que vem aqui. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Não vou ficar aqui. Pai amado e Pai querido, é o Senhor, não somos nós. É a Tua palavra que é a verdade.
Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria o mundo inteiro se converter. Mas eu tenho a mensagem para dar, mais nada. O Senhor é que faz a obra, o Senhor é que desperta, o Senhor é que faz tudo. Por isso, Espírito Santo, obrigado pela tua presença no nosso meio. Faz essa obra maravilhosa. O Senhor conhece todos os pedidos e sabe o que está acontecendo. Por isso, nós cremos que o pedido vai ser realizado em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, nos leva em paz, em segurança, nessa unção dessa palavra. Que essa semana seja vitoriosa para todos nós. Que o Espírito Santo de Deus acompanhe cada um de nós, dando vitória, Papai do Céu, nas nossas empreitadas. Como eu já falei hoje cedo na reunião, nós precisamos de um milagre. E eu sei que o milagre vai acontecer, né? Então, eu tenho essa certeza que o milagre, porque está nas tuas mãos. Se tivesse na mão de homem só, não. Mas está na mão do Senhor. Então, o Senhor provê para nós em nome de Jesus. Deus seja louvado. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Glória a Deus.